anula esses atos decisórios. Não são anuláveis os atos decisórios. E o próprio juízo, que se desloca a competência, pode chegar à conclusão que todos os atos estão perfeitos. Ou seja, o Supremo desrespeitou o próprio Supremo. A Suprema Corte Brasileira passou por cima da jurisprudência dela própria para poupar o Lula. O Supremo Tribunal Federal poderia perfeitamente, no dia de hoje, trocar o seu nome para Supremo Tribunal Federal dos Interesses do Lula. Ou troca o nome, põe Instituto Lula logo. É impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil. Para quem é ouvinte do Jornal da Mercosul, nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Quando esse habeas corpus foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, quando nós noticiamos aqui a impetração, quando ele foi apresentado lá ao Supremo, depois de ler a notícia, eu disse o que aconteceria. Que se anularia tudo, de que se devolveria a Lula à vida eleitoral e que o Supremo passaria por cima de sua própria jurisprudência numa conveniência política mirando 2022. E eu ainda usei a seguinte expressão: o Supremo fará o serviço. O ouvinte fiel desse jornal vai lembrar disso. Foi isso que eu falei. E infelizmente, eu estava certo. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou pitonisa, eu não tenho capacidade de enxergar o futuro. Mas o que eu tenho é experiência na análise política. São muitos anos. Muitos anos. E eu conheço de direito e do funcionamento do Supremo. Liga o Lé e o Cré. Estava na cara, que seria esse o desdobramento que o Supremo Tribunal Federal faria. Eu não tenho nenhum prazer em ter razão. Eu queria ter a minha língua queimada pela Suprema Corte. Você toma, Denian. Você falou aqui mal do Supremo, que o Supremo ia tomar uma outra providência. Você não sabe nada. Levou uma bofetada do Supremo. E nós iríamos dar risadas juntos do meu erro de análise. E eu preferia agora estar dizendo: tá vendo, Denian? Você achou que estava sabidão? Sabe nada, seu tonto. Eu preferia. E a gente dá grandes risadas e exaltar o trabalho do STF. Mas infelizmente eu estava certo. Infelizmente. E o que se vê agora, e o que nós vamos conviver, é com o absoluto, pleno e total, inteiro, mas magistral, supremo, deboche da cara do povo brasileiro. O Supremo passou por cima de sua própria jurisprudência. Passou por cima do seu próprio julgamento anterior, porque o Supremo disse que a Justiça de Curitiba era sim competente para julgar o Lula. Então o que fez o STF? Desrespeitou o julgamento dele mesmo e desrespeitou a jurisprudência, que é o conjunto dos julgamentos na história, de que incompetência relativa não cabe se fazer o que houve ontem na Suprema Corte Brasileira. Tudo isso se construiu e se realizou para poupar um corrupto. E por que poupar um corrupto? Porque o ideal, a intenção maior é tirar quem hoje governa. Se faz de conta que tudo o que houve de julgamento não existiu, se passa um pano com que boa, com veja multiuso, lustramóveis na cara de pau do ex-presidente Lula, coloca um terno Armani, uma boa gravata e devolve ao jogo. É importante dizer, e vou sublinhar, o Supremo Tribunal Federal julgou por mais de uma oportunidade se caberia ou não à Justiça de Curitiba analisar os processos do Lula. E o Supremo disse que sim. O Supremo já havia julgado a questão da competência
da Justiça de Curitiba. E o próprio Supremo disse que sim. E o Lula foi julgado. O Supremo, no conjunto de sua jurisprudência, diz que incompetência relativa não serve a anular processo, que preservam-se os atos realizados. Pois no caso do Lula, o Supremo desrespeitou a sua própria jurisprudência. No caso do Lula, o Supremo ignorou não apenas o julgamento de Curitiba, mas a decisão de 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e de 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. O Supremo Tribunal Federal passou um trator em cima de todo o judiciário brasileiro e passou um trator sobre suas próprias decisões. Desrespeitou ele mesmo, desrespeitou a sua história, passou por cima do STJ, do TRF e da Justiça Federal em Curitiba para fazer valer, por 8 votos a 3, a vontade de devolver o Lula ao jogo da política. Hoje é um dia em que o Brasil definitivamente se mostra como um país menor, um país da impunidade, um país em que, se você tem poder e se os ministros, os juízes são seus amigos, dá tudo bem. A gente olha para frente e olha para o futuro e percebe que está muito ruim hoje, mas pode piorar. E vai. Porque o que nós vamos agora conviver de agora até o pleito do ano que vem é de uma disputa eleitoral antecipada de aprofundamento de divisão do país entre lulistas e bolsonaristas, em que o ambiente da disputa política será posto em prioridade à frente dos interesses do país e dos brasileiros.